Muito boa tarde, meus amigos. Estamos mais uma vez juntos desta forma e o nosso estudo desta vez se refere a uma questão tipicamente médica e cujo nome, homeopatia, tem a ver, de certo modo, com a humanidade terrestre, com uma medicina que já começou há muito tempo e não tem prazo para terminar. Nós gostaríamos de lembrar que o planeta Terra, onde nós todos vivemos há muito tempo, é um lugar, dentre tantos outros, onde nós nos reunimos para fazermos o nosso progresso. Mas nós não podemos esquecer que este planeta é para espíritos doentes. Todos nós que reencarnamos na Terra somos enfermos, de um modo ou de outro. Já tivemos doenças variadas em outras existências. Nas existências atuais de todos nós, já poderemos ter vivido certas dificuldades clínicas ou mentais, podemos ser doentes tipicamente sobre aspectos da medicina atual na atualidade, e mesmo que tenhamos uma vida já de muitas décadas, sem nunca termos apresentado uma patologia qualquer, nada impede que adoeçamos amanhã. A espiritualidade nos diz de verdade que todos aqueles que reencarnam na Terra são espíritos ou almas enfermas. Por isto, quando nós nos detemos para estudarmos as questões médicas, nós lembramos que tudo isto tem a ver com toda uma diversidade de culturas, de povos e de nações que se distribuem na geografia do planeta e que, de certa forma, procuram atender a todo tipo de demanda, a todo tipo de necessidade, para que busquemos uma recuperação da saúde, para que tenhamos a cura dos processos patológicos que nos visitam a condição pessoal. Nós nos lembramos que essa variedade imensa de doenças agudas, doenças crônicas, doenças antigas que acompanham a humanidade desde sempre, como doenças novas que nunca tínhamos visto. A ideia de doenças clínicas e de doenças mentais, todo este panorama que tem a ver com a medicina como um todo, é algo que precisamos estudar sempre. Talvez muitos de vocês tenham estudado estas coisas antes, mas o futuro ainda nos aguarda, porque já conhecemos alguma coisa, mas diante de todo esse cenário que aí está, nós temos que continuar progredindo nesses estudos em busca de conhecimentos novos, recuperando informações dos progressos mais antigos, atualizando tudo para que avancemos em condições mais propícias e mais próximas das possibilidades de nossa recuperação. Todos nós aqui que somos espíritas já sabemos que os nossos espíritos, pelas distonias, pelos desequilíbrios acumulados na esteira do tempo e aspectos que têm a ver com a história de cada um de nós, tudo isto deságua a nível mental e a nível biológico, causando tudo aquilo que nós estamos gradativamente nos deparando, enfrentando, conhecendo, estudando para nos livrarmos e encaminharmos as nossas almas ou espíritos para uma realidade de uma vida mais saudável, se não ainda na vida atual, mas em vidas futuras, porque todas elas estão como que nos aguardando. Então nós gostaríamos de lembrar que a homeopatia, que é o nosso tema de hoje, é uma medicina. Então nós vamos adiante lembrando que quando nós aqui no dia a dia, especialmente no Ocidente, falamos em medicina,
nós pensamos naquela que é chamada de medicina oficial, medicina ocidental, medicina clássica, medicina acadêmica, porque essa é a que se conhece, é a que se ensina, que se estuda nas universidades, nas suas respectivas faculdades de medicina. Mas nós nos lembramos que poderíamos dizer simplesmente medicina. Quando nós não adjetivamos ou não procuramos outros termos, nós vamos encontrar a medicina que é a mais difundida no planeta, tipicamente no Ocidente. Mas nós gostaríamos de lembrar a ideia de que são muitas as medicinas. E o nosso tema de hoje, a homeopatia, é uma medicina entre muitas. Mas nós nos lembramos que algumas são mais bem estudadas, são ensinadas nas universidades, há todo um empreendimento institucional para que elas sejam devidamente compreendidas e praticadas por profissionais da área da saúde, tipicamente médicos. Então, uma ideia, aquela que comentávamos antes, a medicina tradicional acadêmica, ela é claro, ela é exercida tão somente por médicos, mas nós podemos ter uma série de outras tentativas, esforços maravilhosos muitas vezes, para oferecer à criatura, ao indivíduo, à pessoa, de que idade for, de qualquer condição propriamente, vamos dizer assim, do ponto de vista social, para que haja uma melhora clínica, haja um benefício, uma diminuição dos sintomas, das manifestações de doença, de um modo geral, e, portanto, alívio de dor e sofrimento que todas as doenças mais importantes trazem ao ser humano enfermo. De tal maneira que acupuntura, aromaterapia, medicina ayurvédica, cromoterapia, florais de Bach, fitoterapia, iridologia, a nossa medicina espírita, realizada nas instituições espíritas sérias, em termos do binômio fluidoterapia e desobsessão, naturopatia, ortomolecular, reflexologia, reiki, shiatsu, tradicional chinesa, que é um mundo extraordinário em beleza e em resultados, tipicamente da China milenar. A urinoterapia são tentativas, e por trás de todas elas existiram pessoas que se esforçaram para compreender o mundo, a vida e a realidade do doente e da doença. E essas coisas progrediram na história da humanidade e tudo isto existe hoje em dia. Gostaríamos de lembrar, a nível de introdução ainda, a figura extraordinária de Hahnemann, que é, lá do século XVIII, o pai da homeopatia. Quando pensamos em homeopatia, pensamos em Hahnemann e em alguns autores que vieram depois e continuaram estudando esta ciência. Portanto, ela é uma ciência terapêutica de 1796, por Christian Samuel Hahnemann, publicando a primeira dissertação, baseada num princípio diferente: similia similibus curantur, semelhante pelo semelhante se cura. A palavra em si vem do grego homoion, que significa similar, e patos, de patologia, de enfermidade, de doença. Ele nasce em Meissen, na Alemanha, em abril de 1755, e aos 20 anos, desgostoso com o que ele estudava na faculdade de medicina, desapontado, desanimado, ele começa a ter ideias, e das suas ideias surgiu uma ciência nova. E aí, aos 20, ele começa o curso comum de medicina em Leipzig, na Alemanha, portanto, também, e depois, então, ele vai enveredar por um outro caminho. Existe uma ideia, que é a ideia do vitalismo, e as ideias de Hahnemann vão buscar isto, que era precedente no conhecimento e da ciência da época. Isso o influenciou muito fortemente. Vitalismo tem a ver com doutrina espírita, tem a ver com fluidoterapia, tem a ver com magnetismo, tem a ver com o duplo etérico. E vejam só,
dos animais e dos homens. O vitalismo é uma concepção que considera haver em cada indivíduo um princípio vital que, por energia própria, gera a vida. Princípio vital, antes da codificação kardeciana, já se falava disto. Não redutível à alma ou à mente, a força vital é peculiar aos organismos vivos e difere de todas as outras forças encontradas fora das coisas vivas. Controla o desenvolvimento, a forma do organismo e a direção de suas atividades. É uma base do entendimento da homeopatia. Então, quando se fala, se pensa nessa ciência e nos medicamentos homeopáticos, nós temos a ideia de energia vital, é uma ideia imediatamente associada à homeopatia, a chamada lei de cura de Hering e a ideia de enfermidade e cura em parâmetros um pouquinho diferentes daqueles que nós temos na medicina oficial ou acadêmica. Então, falando de vitalismo, vamos usar uma palavra, um jeito mais nosso, como espíritas, energia vital. Para a homeopatia, a doença é uma perturbação da energia vital, de forma que antes da doença se manifestar, há um desequilíbrio da energia vital. Aqui, nós já podemos considerar a relação de energia vital e perispírito. Toda doença importante vem de distúrbios, desarmonias, desequilíbrios, distonias do perispírito, que mais cedo ou mais tarde, se não recuperadas antes, se não modificadas, elas viverão no campo celular. O campo celular a que eu me refiro é o campo celular biológico do corpo físico do ser humano e dos animais. A ideia, portanto, de que trabalhar com homeopatia é prevenção de doenças e, ao mesmo tempo, tentativa de cura por um caminho diferente, tratando mais na origem as consequências das transgressões às leis divinas que modificaram o perispírito e que, por sua vez, desaguaram numa enfermidade típica humana do planeta Terra hoje qualquer. Nós nos lembramos que são milhares de doenças, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista mental. E a homeopatia, ela é útil para estes dois universos. E se nós quisermos pensar assim, é um universo só, que pode manifestar-se no campo mental, nas doenças psiquiátricas, mas em outras pessoas pode se exteriorizar de uma maneira diferente no campo biológico. Os sintomas são uma reação à doença. Isso tem a ver com o entendimento pela homeopatia. Através do medicamento homeopático, a energia vital é reequilibrada e restabelecida. Esta é uma ideia, é um entendimento, é uma proposta. E se tudo isto é como nós pensamos, nós temos muito que estudar e que considerar a homeopatia dentro de todo um leque de possibilidades, daquele que nós colocamos no slide anterior, em que podemos escolher qual é a melhor medicina para um determinado caso. Para fazermos isto, nós temos que estudar quase tudo, para buscarmos eleger aquilo que seja mais apropriado para um paciente nosso qualquer. De tal maneira que o remédio contém a energia da substância e ele anula o desequilíbrio. E anulando o desequilíbrio a nível do perispírito, isso também terá um efeito benéfico pelas relações intrínsecas entre o perispírito e o corpo somático, físico ou biológico, de tal maneira que por ligações, que são ligações por cordão fluídico, mas poderíamos ver num outro momento ligações relacionadas a um entrelaçamento quântico entre a matriz perispiritual e o mundo celular, onde, em geral, a nível do cérebro humano ou a nível das outras estruturas e órgãos, as doenças variadas se manifestam. É a chamada cura pelo semelhante.
Nós não lidamos em medicina alopática com remédios que alterem a matriz perispiritual. Isso é da homeopatia. Uma cirurgia eletiva ou de urgência, ela vai retirar, por exemplo, um cancro, seja ele de estômago, de mama ou de próstata, vai retirar aspectos biológicos. Em alguns casos, pode retirar também questões perispirituais, mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Porque se nós não lidarmos com o perispírito e se não houver uma transformação pessoal, a reforma íntima, a transformação, as modificações de caráter moral, nós poderemos ter a mesma doença ou uma doença análoga se manifestando daqui a alguns meses, anos ou numa encarnação seguinte. No Livro dos Espíritos, vocês conhecem a data, 161 anos, a partir do 18 de abril deste ano. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Claro, o que está vivo, a qualquer nível, chegando ao ser humano, tem propriamente o chamado princípio vital. Ainda na obra espírita fundamental, o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Vejam a ideia, a sabedoria do codificador ao fazer a pergunta. E aí a resposta vem, uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Ou seja, se eu penso em alopatia, eu vou cuidar do corpo físico. Se eu penso e uso a homeopatia, eu bypasso o corpo e vou para o outro corpo, já não mais o biológico, mas aquele que é o modelo organizador biológico, de tal maneira que eu vou na matriz. Na essência, a matriz não é o perispírito também. A matriz é o espírito, a alma. E a ideia qual é? Eu vou ao elemento intermediário, porque as doenças vão se manifestar no corpo a partir dali. Se eu cuido daquela realidade, de uma condição que os médicos até hoje, os médicos comuns das universidades ao redor do mundo, ainda não alcançam, porque o único foco da medicina oficial ou acadêmica é o corpo físico. Até para as doenças mentais nós trabalhamos, por exemplo, na depressão com antidepressivos, aumentando dopamina, serotonina e assim por diante. Mas na essência tudo isto é espiritual e apesar de 5.000 anos de medicina, nós ainda estamos distantes, fazendo algo que é dos efeitos, e a homeopatia nos remete às causas. Não apenas as causas que agora residem no perispírito, mas a questões que são ancestrais e que têm a ver com a história de cada um. De tal maneira que o grande livro da homeopatia chama-se Organon, da arte de curar. Daí o título do estudo desta tarde. De tal maneira que ele foi publicado em 1810, o Organon é o livro para auxiliar os homeopatas, como o Livro dos Espíritos é um instrumento para os espíritas. Ele foi formulado em 291 parágrafos, todos numerados, orientando as diretrizes para a homeopatia. E foi ele próprio que escreveu dos 6 livros, 5 deles, de tal maneira que ele acompanhou e foi atualizando tudo isto. Vejam só. Neste livro, no parágrafo 2, eu vou apenas citar 2 deles. Esse é o primeiro. O objetivo ideal da cura é o estabelecimento rápido, suave, vejam a curiosidade, rápido, suave e permanente da saúde, ou a remoção e total destruição da doença em toda a sua extensão,
através do caminho mais curto, seguro e menos prejudicial, baseado em princípios facilmente compreensíveis. Escreveu ele lá há 2 séculos atrás. E o parágrafo 9, no estado de saúde, a força vital imaterial, autocrática, que dinamicamente anima o corpo material do organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica. Nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins da nossa existência. Reparem, a palavra existência, aonde que a gente usa esse termo? No Espiritismo, como sinônimo de reencarnação. E ele, antes da doutrina espírita, já conhecia aspectos que nós vamos ver referendados no conhecimento doutrinário e na base kardeciana. De tal maneira, na opinião de um daqueles estudiosos da homeopatia que sucederam Hahnemann, também esse austríaco, enquanto Hahnemann era alemão, o Organon de Hahnemann, ele falando do livro fundamental, é a mais elevada concepção da filosofia médica. Ele não divide alopatia e homeopatia, ele fala filosofia médica como um todo, cuja interpretação prática fará brotar uma fonte imensa de luz que guiará o médico por meio da lei da cura e um novo mundo em terapêutica. Vejam que frase linda, introduzindo para os que quiserem estudar essa ciência, motivando as pessoas para o tal estudo, para que vejamos, ele não parece espírita, ele não parece que tem uma visão espiritualista das coisas, e ele traz de uma forma muito bonita para nós a noção que ele tem do livro. E aqui a ideia deste autor médico, que ofereceu para a comunidade médica em geral uma espécie de manual de bolso, e aí ele tem ali a homeopatia resumida. Vejam que coisa curiosa, chamada Lei de Cura pelo seu autor, que é Hering. Isso tem a ver com a homeopatia. Muito bem, a ideia, o entendimento é diferente da alopatia e de outras medicinas, por assim dizer. E aí nós temos a ideia de uma figura humana representativa, direção da cura, de cima para baixo, de tal maneira que tudo que é de cima é mais importante do que é de baixo, do ponto de vista do entendimento. Então, os sintomas e a cura, elas são processadas de cima para baixo, de dentro para fora, de tal maneira que as doenças de pele, mesmo uma psoríase mais grave, tem a ver com questões mais simples do perispírito, mas as doenças mais profundas têm a ver com questões mais graves. Daí, de um modo geral, a ideia, de um modo geral, isso não é absoluto, as questões mais profundas da biologia em desarmonia são aquelas que mais levam a padecimento, a sofrimento, a dor, a hospitalizações, a desencarnações e cirurgias e assim por diante. E ordem inversa dos sintomas, de tal maneira que você vai ter os sintomas no sentido de que eles são de dentro para fora ou de fora para dentro, dependendo do tipo de paciente. Nós vamos ver alguns detalhes em seguida. Princípios da homeopatia, uma pequena lista. Leito semelhante, vamos ver o que é isso, similia similibus curantur. Um único medicamento, nós vamos ver e sabemos que existe uma homeopatia pluralista, em que a pessoa sai do consultório do homeopata com uma prescrição de 3 ou 4 medicamentos diferentes, em dinamizações variadas. Mas existem outros consultórios de outros homeopatas, que são os homeopatas unicistas, onde esta ciência, a homeopatia unicista, mais se aproxima da origem hahnemanniana da homeopatia. De tal maneira que aqui nós podemos lembrar que quando se fala em medicamento único, cada pessoa receberá um medicamento, numa respectiva dinamização.
e que tem a ver com os detalhes da pessoa que o médico homeopata colhe na anamnese que ele vai utilizar para conhecer a realidade daquele doente específico. Nós vamos ver um pouco disso em seguida. Doses mínimas, ao contrário da alopatia, em que as doses são proporcionais. Dinamização por trituração ou sucação. Não é sucção, é sucação, é batida no sentido de fragmentar e diminuir cada vez mais a massa daquele que é o princípio ativo, para que o medicamento seja cada vez mais diluído. E aqui é o contrário da alopatia. Quanto mais diluído, menos massa, mais energia. Mais energia, mais efeito no perispírito. De tal maneira que são processos dos laboratórios e farmácias homeopáticas. As farmácias homeopáticas, elas em nada se comparam às farmácias comuns. São verdadeiros laboratórios de atitudes delicadas, no sentido de fabricar o medicamento homeopático, para que ele seja, muitas vezes, tipicamente a mais pura energia para ter o melhor efeito para aquele caso, seja a doença que for. E a ideia do experimento em homens são, nós vamos ver o que é isso. Então, reparem, a chamada lei dos semelhantes. Essa é uma lei da natureza, observada e interpretada anteriormente por alguns dos maiores pensadores médicos. Quem é um dos pais da medicina? Não é Hipócrates. Ele veio depois de Imhotep. Hipócrates, grego, Imhotep, egípcio, de uma determinada dinastia lá atrás, do egípcio ancestral. De tal maneira que Hipócrates e Paracelsus, que veio no século XVI, na verdade, os dois trabalhavam com a ideia das dinamizações, a ideia do princípio vital, a ideia de tratar o perispírito. E querem ver uma curiosidade? Salvo melhor juízo, Hipócrates, Paracelso e Hahnemann são o mesmo espírito. Guardemos isto. 3 reencarnações diferentes, de um mesmo espírito, de um espírito de Escol, no campo da filosofia, da ciência e da medicina, de uma medicina como arte de curar, a favor da nossa humanidade. Qual é o médico que pensa em Hipócrates hoje? Nós pensamos por causa do juramento, quando terminamos o curso na universidade, mas depois esquecemos Hipócrates. Então ele volta como Paracelso e volta depois como Hahnemann, renovando, trazendo elementos novos para o aperfeiçoamento da medicina da Terra. De tal maneira, reparem, se nós testamos uma determinada substância numa pessoa sadia, ela vai ter manifestações causadas pela substância que nós demos para ela. E agora, se nós tivermos uma pessoa com sinais e sintomas iguais a esses que surgiram numa pessoa sadia depois do uso do medicamento, se nós usamos o medicamento em pessoas doentes, a pessoa se cura. Essa é a ideia de um princípio diferente. Então, por exemplo, se nós usamos o medicamento cófia, que é o café, de tal maneira, ele é utilizado para tratar a insônia. Mas não é verdade que se uma pessoa usa o café habitual do dia a dia, ele não pode ter insônia em determinados indivíduos normais? Este é um exemplo do princípio. Outro, se você usa ou uma pessoa utiliza o arsênico, é envenenada, ela vai ter náuseas e vômitos como primeiras manifestações, mesmo em pequenas doses. De tal maneira que se você usar o medicamento homeopático arsênico, um álbum, ele é utilizado para tratar pessoas que por variadas síndromes ou doenças apresentem náuseas e vômitos. É um mecanismo diferente de abordagem. E aí a ideia do café
se tornando um medicamento homeopático e a ideia do arsênico se transformando num outro medicamento. E aí nós temos uma lista muito grande. No ponto de vista dos medicamentos, nós temos aqueles do reino mineral, vegetal, animal e de substâncias industrializadas. Ou seja, há um arsenal terapêutico e o médico, ele é formado nesse sentido. A homeopatia exige especialização, eventualmente mestrado, e assim sucessivamente, depois do curso de graduação. Essa é uma escolha livre de cada um que se forma em medicina, como nós dizemos. Exemplos de medicamentos do reino mineral: natrum muriático, grafite, sulfur, cuprum, ácido nítrico, mercúrio, epar-sulfur, cáustico e assim por diante. Cada um deles tem uma energia diferente. Do plano ou reino vegetal, planta inteira, pulsatila e acônito. Posso dizer um aspecto pessoal? A minha mãe era espírita antes de ter os 4 filhos, e eu sou o filho caçula. E ela é médium, e ela frequentava a instituição do local onde nós vivíamos lá no Brasil. Quando qualquer um dos filhos tinha, por exemplo, uma síndrome febril, acônitum era utilizado para o controle da temperatura, num raciocínio um tanto alopático, mas era um medicamento da homeopatia. Então eu comecei a conhecer a homeopatia como criança, como meus irmãos também conheceram. Querem ver uma curiosidade? A Federação Espírita Brasileira, ela é uma instituição que foi dada como que o seu início em 1884. Fazendo uma aritmética, nós temos 134 anos de Federação Espírita Brasileira, desde sempre, lá com o Dr. Bezerra de Menezes, médico, a ideia do receituário mediúnico homeopático. Até hoje, minha mãe, além do trabalho espírita convencional num determinado centro, ela também era médium junto de outras senhoras médiums, em reuniões regulares na sede histórica da FEB, recebendo mensagens psicografadas, tendo nome, idade e endereço do paciente, em geral pessoas pobres, sem condições de marcar consultas com médicos particulares, e recebendo o medicamento homeopático daquilo que era transcrito pelos espíritos de médicos homeopatas desencarnados. Então, homeopatia, eu era mais ou menos, eu acho que deste tamanho, quando eu comecei a entender, ou me familiarizar. Eu só fui, claro, que entender um pouco mais adiante, a partir do curso médico. Folhas, cascas, raízes, frutos ou semelhantes, flores, como calêndula, por exemplo, ou sambucus nigra, de tal maneira que é uma parte do arsenal no campo vegetal. Repara das abelhinhas, de animal inteiro, sacrifício das nossas irmãzinhas, a bem da saúde do ser humano. Partes do animal, couro de boi carbonizado. Quem é que iria pensar em algo assim? Mas tudo isto é parte do conjunto. Sarcódios, secreções dos animais sãos, bioterápicos, organoterápicos, e nós temos também de origem industrial, codeinum, urotropinum, formalinum e antipirina. É do dia a dia de vocês? Se não for hoje, talvez seja no futuro. Reparem, se nós trabalhamos com a ideia da consulta em homeopatia, o médico homeopata faz uma anamnese diferente. Nós vamos ver como as coisas se dão. Mas ele quer saber algo que os médicos convencionais não se importam tanto, que tem a ver com a personalidade, tem a ver com as suas reações, as dificuldades e assim por diante. De tal maneira que, por exemplo, aqui nós temos o perfil. Isso aqui é uma fonte, claro, em língua francesa, de tal maneira que esse é um tipo de pessoa, e semelhantes ou iguais a esse senhor que leva o seu cachorrinho à rua e que tem uma série de questões próprias, como, por exemplo, a sua elegância,
ele é típico do medicamento chamado arsênio. E se ele tiver alguma dificuldade, a medicação única para ele, inicialmente testada ou tentada, vai ser o arsênico. Assim como uma outra senhora, que tem características próprias, ele é muito sensível e, dependendo do seu perfil, se ela é a pessoa doente ou alguém parecido com ela, dependendo da condição, é essa medicação que será receitada. Qual? A ideia de algo tipo arnica ou algo tipo pulsatila ou estafisária. Repara, aqui é a pautina. Essa é uma pessoa típica pautina, fumante, ultra feminina, extravagante, chique. E aí, se a pessoa do doente tem esse perfil, mesmo que ele tenha sintomas gastrointestinais, respiratórios, cefaleias, a ideia qual é? Ele vai receber o medicamento de acordo com o seu perfil. É um raciocínio completamente diferente do nosso na alopatia. Calcária carbônica, ele tem o ventre proeminente, ele usa eletrônicos, ele usa, em geral, bebidas alcoólicas, e ele tem características, de tal maneira que ele é introvertido, ele é uma pessoa fiel, ele costuma ter paciência e assim por diante. E aí ele caracteriza o paciente no consultório algo análogo. Ou seja, cada um de nós, do ponto de vista homeopático, nós somos identificáveis a partir de algum medicamento daquelas listas, seja de uma origem, seja de outra origem qualquer. Então, por exemplo, eu busquei aqui estafisária, que vem do reino vegetal. Se uma pessoa é colérica, ferida do amor próprio, só se fecha, ela é muito devagar e, além disso, reabre a sua ferida ao menor lembrete dos motivos, é indignada com pensamentos mais intensos à noite, injuriada, se torna hétero ou autoagressiva, somatiza, tem prurido com eczemas e até psoríase, provavelmente ela é estafisária. E aí a dinamização também será escolhida pelo colega. De tal maneira que, continuando a estafisária, outras características, e aí cada um será particularizado. Se a pessoa vem por uma rinite, ou vem por uma bronquite, ou outro problema respiratório, a medicação será a mesma, vai variar a dinamização. Vai voltar na semana seguinte, será acompanhada pelo homeopata. E nós queremos lembrar logo agora que quando a medicina homeopática ela é praticada no consultório do especialista, ele pode usar qualquer dinamização, qualquer, vamos dizer assim, diluição do medicamento. E lembrando de novo, quanto mais diluído ele é, mais intensas são as mudanças que ele vai como que fazer no organismo, na pessoa. Ele não muda só questões biológicas, ele muda o mental, ele altera estas questões, que são as questões psíquicas do doente que o procurou. E o que acontece é que sempre há uma busca para cada doente, ao longo das consultas sucessivas, qual é o melhor medicamento e qual é a melhor dinamização. Pois bem, a anamnese homeopática ela é diferente em algumas coisas. Relato espontâneo do paciente, escuta atenta por parte do médico, interessada e sem julgamentos. Homeopatia não pode ser consulta de 12 minutos. Vocês entendem? Senão não devia ser nunca, nunca. Mesmo, e claro, na alopatia, mas a ideia de que numa medicina muito corrida as questões são aceleradas. Na homeopatia tem que ser com o devido tempo. Os espíritos, quando receitam medicamentos homeopáticos pela psicografia, médicos espíritas desencarnados, homeopatas, eles só podem medicar com dinamizações pequenas. Dinamizações grandes é necessário que haja supervisão do médico e os espíritos não podem estar. Do ponto de vista do plano invisível, eles podem acompanhar, mas eles não interagem no dia a dia com os pacientes. Então, eles só podem receitar medicações de baixa dinamização. Sem julgamentos.
Registro conforme o relato particular daquele que é o dono do sofrimento. A seguir, perguntas não diretivas para esclarecer, modalizar e especificar os sintomas relatados. Funções do organismo, preferências, hábitos, história familiar e, claro, exame físico, para que se tenha uma ideia melhor do doente e venha a melhor escolha. Como eu disse antes, existe a homeopatia mais hahnemanniana, que é a unicista, pois medicamento único, dose única, e organicista ou pluralista, que pode ser de 2 tipos, isso já é um detalhe que não nos importa agora. Então reparem, para que a gente veja como que os colegas trabalham nesse sentido. Uma pessoa, ela é sulfúrica, e aí ela vai ganhar sulfur. Como é que ela é sulfúrica? Quando ela é normolínea, é um bom vivan, tendência a manifestações explosivas. Outra pessoa, pode ser um de vocês, é carbônica, quando é uma pessoa brevilínea, ansiosa, tipo responsável e adoece de forma lenta. Outra pessoa, ela é fosfórica, de tal maneira que ela é a sua constituição, ela é longilínea, emotiva, tendência a perder peso. A ideia qual é? Há uma mescla infinita de possibilidades. E cabe ao terapeuta, ao homeopata, identificar o remédio mais próprio. Existem os chamados miasmas, e aí nós temos a psora, a psicoses e a sífilis. Aqui nada tem a ver com treponema pálido, nada tem a ver com doença sexualmente transmissível. A psora são maus efeitos das supressões, seja a nível de pele ou de mucosa, ansiedade, angústia, medo, tristeza. A psicose, como incapacidade de eliminar secreções por vias normais, verrugas, gonorreia, uso exagerado de corticoides e diuréticos, secreções mucopurulentas e assim vai. Reações de agressão de forma anárquica, destruição tecidual, o doente é sifílico. Muito bem, níveis de doença e cura. Doenças, quantas coisas hoje e ontem foram comentadas e apresentadas aqui, tratando desse mesmo universo, apenas sem a preocupação de associar com a homeopatia. De tal maneira que níveis de doença e cura, e nós sabemos disso. Uma coisa é usar um analgésico para uma cefaleia. Se essa cefaleia é uma enxaqueca, usar uma droga vasoconstritora para que a dor cesse. Esse é um nível de cura altamente superficial. Na própria medicina acadêmica, isso é algo imediato, mas nós queremos a prevenção, queremos buscar a causa, e a homeopatia faz isso, reconhecendo e integrando todas as informações. De tal maneira que, se nós vamos buscar as questões funcionais, a perda da função, a melhora suave, a melhora progressiva e sem agravamentos. A lesional, a grave e a leve, agravação curta e forte, seguida de rápida melhora, ou agravação ou agravamento prolongado, seguida de lenta e segura melhoria, e assim sucessivamente. É uma outra ciência. Eu não vou aprofundar, por questão de objetivo e de tempo, a questão das dinamizações. Quando alguém recebe uma receita, além do nome, vem uns numerozinhos e umas letras. Isso é a dinamização. E não pode deixar de haver, porque a dinamização é uma outra base da homeopatia. De tal maneira que, em geral, nós usamos a escala centesimal, chamado de CH. E aí eu tenho várias opções. Sucussões são partições mecanicamente feitas na farmácia homeopática, com todos os cuidados, até prece de abertura. Nós temos lá no Rio de Janeiro funcionários de uma determinada farmácia, de uma rede, em que os funcionários fazem oração inicial antes de começarem a trabalhar, tal a delicadeza destas questões. Se alguém vai ingerir aquelas bolinhas ou as gotinhas homeopáticas, não pode ter escovado os dentes, não pode ter se alimentado recentemente, porque qualquer alterações na cavidade oral podem fazer perder propriamente aquele objetivo. A escala decimal
a escala de Korsakoff, o fluxo contínuo e o chamado 50 milesimal. Tem coisas interessantes aqui, mas talvez estudemos numa outra oportunidade. Para que nós não fiquemos com a ideia de que homeopatia é uma medicina alternativa e destituída de linhas de pesquisa, nós trouxemos apenas 2 exemplos de artigos relativamente recentes, de pesquisas em que você faz um estudo chamado prospectivo, duplo cego, randomizado, que são características de metodologia científica e medicina, para você comprovar ou ter mais validação do resultado do uso desta ou daquela medicação para este ou aquele objetivo. Mas foge ao objetivo nós examinarmos isso aqui de mais perto. Isso está acessível pela internet. De tal maneira, homeopatia, curar de maneira suave e duradoura, com o desaparecimento dos sinais e sintomas, por meio do reequilíbrio da energia vital, com aquelas bolinhas dos medicamentos homeopáticos que eu creio todos vocês conhecem. De tal maneira que essa homeopatia começa a agir na matéria espiritual, no perispírito, a partir de uma determinada dinamização, depois que ela ultrapassa o chamado número de Avogadro, que tem a ver com o número de partículas. A partir de alcançar o número de Avogadro, praticamente o que eu tenho é energia pura, porque o número de Avogadro, ele é um número elevado a potências negativas muito altas, e isso tem a ver com características dos efeitos homeopáticos. De tal maneira que buscamos agora a homeopatia na Revista Espírita, La Revue Spirite, numa manifestação publicada nela em outubro de 1863, exatamente este volume. Santo Agostinho refere-se à homeopatia para que não vejamos distância entre a homeopatia e a medicina convencional. Não vejamos distância alguma entre a homeopatia e os preceitos fundamentais da doutrina espírita, de tal maneira que ele se referindo como matéria espiritualizada. Nela temos a alma do medicamento, ou, mais exatamente, seu componente energético, liberado a partir do processo de dinamização da substância utilizada. Santo Agostinho, claro, desencarnado, examinando a questão sob a ótica do espírito imortal, sem as limitações do cérebro físico, de tal maneira que, em tal condição, ele atua, a homeopatia, diretamente sobre o desajuste perispiritual, com reflexos salutares na economia física. E a homeopatia avança no mundo inteiro, em qualquer país que nós visitemos, de tal maneira que o seu estudo e a sua prática vivem uma verdadeira emancipação progressiva. Repara, ainda na Revue, só que um pouco depois, 1867, março, por sua natureza etérea, os medicamentos homeopáticos têm uma ação, de certa forma, molecular. Sem dúvida podem agir mais que outros sobre certas partes elementares e fluídicas dos órgãos e lhes modificar a constituição íntima. Lembrando que perispírito não é como que um fantasma, a ideia de um ghost qualquer. Ele não é modelo organizador biológico. Tudo que nós temos na condição física biológica, nós antes temos e definitivamente na condição perispiritual. Nós desencarnamos com o nosso coração, com o nosso cérebro, com os nossos pulmões, fígado, baço e assim sucessivamente. Tudo isto faz parte da anatomia do corpo astral, que é o elemento mais típico com a figura humana do nosso perispírito, como aprendemos com André Luiz. É verdade que a homeopatia age no perispírito? Quem perguntou isto? Quando a gente vê pergunta de número tal, quem perguntou? Tio Kardec. De tal maneira que vejam a resposta. É verdade que age no perispírito? De tal maneira que aqui já não é Kardec.
Quem é? Emmanuel. Em que livro? Plantão de Respostas. Aqui está ele. Pinga-Fogo número 2, Chico Xavier. O medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente. Ou seja, sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano, que se localiza no perispírito. A medicação estimula energeticamente a ele, que por ressonância vibratória equilibra as disfunções existentes. Lembrem de uma palavra: entrelaçamento quântico. Em outubro, aqui mesmo neste anfiteatro, nós trabalhamos num outro evento as fronteiras vinculando o magnetismo, fluido vital e as questões da física moderna. E aqui estão elas de novo, junto da homeopatia. Portanto, a medicação que, por ressonância, equilibra as disfunções existentes, o remédio exerce duas funções enquanto atua. Por isso a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo então o reequilíbrio físico e espiritual. E agora eu vou brincar com o Caio, porque ele nos disse de manhã, vocês vão lembrar, o que ele disse? Todos seremos psiquiatras no futuro. Não teremos mais o clínico geral, o cardiologista, não é? O pneumo, nefro, gastro e assim por diante. E aí eu começo a pensar, a partir de Emmanuel, a partir de Hahnemann, de Paracelso, de Hipócrates, que talvez no futuro, claro que não é um futuro imediato, é um futuro distante, nós tenhamos uma medicina só. Não é, Caio? Você ainda vai me dizer que é a psiquiatria? Muito bem. Ele já está puxando a brasa para a sua sardinha ou o seu carapau. Ele está. Psicohomeopatia. As palmas são para você, Caio. Muito bem, vamos adiante. Estamos já no fim. Desequilíbrio energético do perispírito, gerando doença física. Medicamento homeopático, medicina também da atualidade e de 200 anos, com uma perspectiva para um futuro maravilhoso a bem da nossa humanidade. De tal maneira que aí o restabelecimento da saúde, que é tudo o que nós queremos. Agora, meus amigos, consideremos como antes. Se a homeopatia transforma, muda a questão do perispírito, se nós não fizermos aquele que é o maior objetivo das nossas existências, o nosso aprimoramento do ponto de vista ético-moral, a doença vai voltar. Porque a homeopatia vai cuidar da distonia perispiritual, mas se nós formos os mesmos, repetirmos os nossos erros, o perispírito, de novo, se modificará, adoecerá, e nós vamos precisando de médicos continuamente, encarnação após encarnação. E não é isto que nós desejamos. Por isso que quando nós reunimos esses entendimentos que as medicinas nos trazem com a doutrina espírita, nós podemos avançar. Muito bem, querem ver uma outra questão? É essa. Vocês poderiam perguntar, os medicamentos homeopáticos agem devagar? E aí nós fizemos questão de colocar isto. Não. A resposta a um medicamento homeopático depende da natureza da doença, sempre, da força vital do paciente, a prescrição, se chegou perto do verdadeiro medicamento para aquela pessoa e na verdadeira dinamização que ele necessita, e a remoção dos obstáculos à cura, que são obstáculos no campo mental, muitas vezes. No Brasil, isso tem a ver com vocês de Portugal, queridos irmãos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós que estudamos a doutrina espírita poderíamos perguntar, no movimento espírita do mundo inteiro, nós não temos o passe? A gente imagina um centro espírita que não ofereça o passe? Já não. Mas o passe não está na codificação. O que está na codificação é o magnetismo de cura. E aí, 2 personagens da história eram europeus, um deles português.
e eles foram viver no Brasil, inspirados por espíritos superiores de Portugal e do Brasil. E foram eles que eram magnetizadores, ambos homeopatas. E aí eles, que conheciam muito bem o magnetismo de cura e eram homeopatas, eles levaram, vejam a inspiração deles dois, as ideias precursoras, em 1840, antes da doutrina espírita. Isso já existia, claro, o magnetismo é de Mesmer para frente. De tal maneira, com os médicos chamado Bento Muri e Vicente Martins, que muitos de vocês já ouviram falar, aplicavam o passe magnético em seus pacientes e falavam nos moldes de Mesmer, e falavam em Deus, Cristo e caridade. Qual é o lema do anjo Ismael? Lá, ligado ao movimento espírita, ao Brasil e à Federação Espírita Brasileira: Deus, Cristo e caridade. Onde, nos países de origem, eles já tinham em mente, na alma, eu diria no coração, aquilo que faria parte do que nós chamamos lá no Brasil o lema ismaelino, do anjo Ismael, que seria, como Isabel de Portugal, Rainha Santa, o espírito protetor lá dos brasileiros. Aí há um grupo chamado pioneiro desses estudos, e logo depois nós vamos ter a chegada da doutrina espírita e a criação da Federação Espírita Brasileira. Então, Bento Muri, Vicente Martins e a ideia de Dr. Bezerra, começando o receituário mediúnico e médico dos pobres, usando a homeopatia para ajudar no tratamento de centenas e centenas de doentes da época. Muito bem, só para nós já terminarmos, caminho para a cura permanente, o aperfeiçoamento moral. Não podemos esquecer, até que se ultime a depuração moral e, como consequência, a depuração física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, porque ela vem de fora para dentro. A maior parte das vezes para a cura das enfermidades. Na maioria dos casos, essencialmente físicos, orgânicos, serão necessários o concurso tanto da ciência médica como do sonambulismo magnético, das propriedades curativas já conhecidas e das que virão a ser descobertas nas substâncias minerais, vegetais e animais. Leia-se homeopatia. Todos os sistemas no futuro terão de se unir para formar um único. Por quê? Porque nós temos muitas racionalidades médicas. Lembram da lista do segundo slide? A tendência será de uma progressiva unificação, que só virá por muita dedicação, muito estudo, muita prática, muita pesquisa, muito trabalho da parte de todos aqueles que são aquelas pessoas que tomam uma vestimenta física preocupados com a saúde humana, e muitos deles acabam por se graduar em medicina e são chamados médicos. O princípio dos contrários, o dos semelhantes, o magnetismo humano dos contrários e dos semelhantes. Magnetismo humano, sonambulismo, são do domínio das leis da natureza. Remonte o homem à origem do mal, sobretudo procure sempre a causa moral em todas as dores físicas, dores orgânicas, bem entendido. A medicina deverá atuar lançando mão de diversos recursos, a saber, o magnetismo, a alopatia e a homeopatia. E com a permissão do Caio, nós vamos ter uma medicina que, de certa maneira, vai englobar todas as outras. O rótulo que ela terá, pouco importa. A ideia são os princípios, a natureza e o sucesso dos medicamentos e os resultados clínicos. Isso é que vai nortear o nosso futuro no campo da medicina. Para terminarmos, isso é bem típico, doutora, eu queria encaminhamento para o otorrino, estou com rinite. E também para o gastro, pois estou com dor de estômago. E para o psiquiatra, leia-se, doutor Caio, que eu sou muito nervoso, procurem pelo colega. E aí vem a doutora, ouvi tudo isso? Que tal se tratar como um todo? Que médica é esta?
a médica do futuro, que já se tem no presente, que se chama a doutora homeopata. Só para terminar, penúltimo slide, lei dos semelhantes, medicamento dinamizado, experimentação no homem-são, unidade ternária do homem. O que significa isso? Corpo, perispírito e alma. Tratamento do enfermo como um todo, totalidade sintomática, individualização terapêutica e lei de cura. De tal maneira que aqui nós temos uma ideia simples, introduzindo, para quem não conhecesse, um pouco sobre uma arte de curar, que é a homeopatia. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de agradecer a todos vocês a presença, o carinho, a paciência, o sorriso, os olhares e tudo aquilo que vocês como que brindaram, não apenas a mim, mas a todos os queridos colegas, alguns aqui queridos de Portugal, outros que vieram também do Brasil, para que nós tivéssemos este fim de semana que eu diria extraordinário. E eu queria dizer para vocês o quanto eu aprendi escutando as colocações dos nossos queridos irmãos, quanto a vontade eu tive de sentar com cada um deles e de como que esmiuçar certas questões e dúvidas que eu fui tendo ao longo das suas falas. Portanto, nós vamos voltar para o Brasil amanhã, aqueles que temos que retornar, com a nossa bagagem, como que renovada por um lado e cheia de motivações, para que nós continuemos como que dedicados quanto ao melhor de nós para a medicina de um modo geral e a doutrina espírita de um modo mais particular. Que Jesus os abençoe vivamente e que teremos um final de tarde, uma noite, como vocês dizem, santa, e possamos ter todo um período em que vamos cada um para os nossos lares, felizes para nos reencontrarmos um dia, se Deus permitir. Muito obrigado.